Mesa esportiva do programa Canelada FC, condena o Corinthians após empatar com a Inter de Limeira. Boa noite, Flávio Prado, Piperno, Vampeta, Fausto, Favara. Flávio, gostou do futebol do Corinthians? Não foi aquele jogo, né, Flávio? Empate sem gols, fora de casa. De novo, o Corinthians enfrentando dificuldades longe de Itaquera, Flávio Prado. Verdade. O Corinthians procurou mais o gol o tempo inteiro, né? Foi um time mais ofensivo. Fernando Lázaro tentou algumas alternativas. Com a entrada do Renato Augusto, obviamente o time ficou melhor, né? Cresceu um pouco mais. Mas ainda está longe, né, de ser o time que se espera. A gente imagina o Corinthians rendendo muito mais, produzindo muito mais, mas é meio que repetitivo isso, né? A terceira rodada, começou agora, vamos devagar. É verdade, é repetitivo isso, mas é verdade. Teve jogo do Vitória hoje, por acaso? Então, portanto, eu acho normal, acho natural esse tipo de oscilação, né? E jogar em Itaquera melhor, o Corinthians sempre jogou melhor em Itaquera, né? O Vitor Pereira só jogava em Itaquera. O resto é... Silvinho também. Silvinho também, é verdade. Já faz algum tempo que o negócio está assim. Então, natural. Acho que não é para alarmar, mas claro que a gente espera mais do Corinthians. Bem mais que isso, lógico. Parece roteiro repetido. Jogo do Corinthians fora de casa, o Cássio trabalha mais do que ele. Fábio, Piperno aqui na Jovem Pan, que o Piperno tá em todas. Hoje o Cássio teve um dia de Piperno no gol do Corinthians. Trabalhou pra caramba no primeiro tempo. Salvou o Corinthians ali com 11 minutos, né? Chegada da Inter de Limeira, ficou cara a cara ali com o atacante. Fábio, Piperno, boa noite. A sua avaliação sobre o futebol do Corinthians hoje, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um abraço aos colegas. Olha, o que o Flávio disse é exatamente o que eu tenho, enfim, repetido sempre nesses últimos dias, porque janeiro é assim, começo de temporada é assim. Então, sabe, é importante para a gente ver, claro, alguns sinais e nada mais do que isso. Então, o Corinthians com o Renato Augusto vai ser sempre um time, sem ele vai ser uma equipe muito menos criativa. É assim que funciona. Ele é um jogador diferente, os outros são mais comuns. E enfrentou dificuldades naturais para esse começo de temporada. Eu não tenho esperado dos times grandes nesses primeiros jogos muito mais do que isso que a gente tem visto. Agora, é claro que o torcedor fica ansioso, né? São 3 jogos, o time só ganhou um, só ganhou Itaquera, perdeu em Bragança Paulista, e aí o Bragantino toma uma cacetada da Portuguesa com um frangaço histórico, aí, mais um, né, do Cleiton. Então é isso, para mim nada de anormal. Vampeta, muito boa noite. Torcedor do Corinthians está na bronca com a arbitragem, reclamando de 2 pênaltis, uma solada no Juliano, também uma segurada no Romero dentro da área. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem hoje, Vampeta. Boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Piperno, Fausto Favara, boa noite a todos. Né, eu concordo com o Piperno, é a terceira rodada, não é para estar com temor. Aqui em São Paulo, na Bahia é diferente. Aqui, na Bahia, o Vitória tem 1,9 ponto disputado, Vitória. Mas enfim, a gente está trabalhando aqui, falando no Campeonato Paulista, mas o jogo do Corinthians, o Corinthians não joga bem fora de casa, né? Dentro de casa, aí no meio de semana, jogou muito com a Cavalaria diante da Água Santa. O Água Santa é mais fraco. Não importa, tá dentro da competição. São 16 clubes na primeira divisão, né? E o Corinthians com a Cavalaria ganhou bem. Eu, falando com o Fausto, eu só vou o seguinte, Flávio. Sai com a Cavalaria, durante o jogo, se for cansando, vai tirando. Porque aí tá 0-0, você bota o Fábio Santos, que nem é um garoto, né? Entra o Renato Augusto. E que a gente sabe que nesse mês de janeiro, fevereiro, dezembro, né, o estado de São Paulo chove muito. E em Limeira o campo estava pesado. A gente estava ali, o campo molhado, pesado. A gente está vendo aí os jogos da Copa São Paulo aí, vários municípios, chuva. Até eu vi hoje o município de Campinas em estado de calamidade também por causa da chuva. E aí Limeira fica pertinho de Campinas, né? Menos de 30 quilômetros, né? E o campo molhado. Então, quer dizer, você pega os caras mais veteranos, bota pra jogar, o campo molhado, encharcado, é muito mais fácil você machucar no final do jogo, entrando no final do jogo, você já saindo aquecido. Foi o motivo, foi esse? Talvez, porque você tem que ter a cavalaria completa, né? O Renato Augusto, a gente sabe que é um ano mais velho, na temporada de 2023. Fábio Santos também. Eu repetiria o time que jogou em Itaquera, ganhou da Água Santa, de repente vai cansando, vai mudando. Né, tava ali no final do jogo para ver quem foi o melhor em campo, porque agora tá dando um troféu pro melhor em campo, né? Foi até difícil para quem tá lá, falar assim, dá para quem? Aí, quem tem? Tem o Duqueiroz,
que já tá pedindo o Cássio e o William Correa, né? Falou, sabe de uma? Dá pro Cássio porque fez a defesa no primeiro tempo. Foi a melhor oportunidade. Exclusão, né? A melhor coisa que teve foi aquela defesa do Cássio no primeiro tempo. Não é de ter temor nenhum, é o começo de temporada. O Fernando Lázaro tá ali, a gente já conhece bastante esse plantel do Corinthians. Eu acho que carece de mais um meia, não ficar só refém do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto está em campo, é diferente. Normalmente a gente falava assim, o Juliano vai dar essa criação quando o Renato Augusto não tá. Mas o Juliano também é um começo de temporada, não apresentou um grande futebol. Não é um jogo difícil. Para a temporada aqui em São Paulo, tá tranquilo para algumas equipes. Em outros lugares não, perto. Em outros lugares não. Mas o Vitória joga e que não ganha para você ver o que vai estar lá o inferno na Bahia. Inferno de Dante. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, só tá começando o Canelada, daqui a pouquinho nós vamos falar também da goleada do Flamengo, 5-0 dentro do Maracanã, e o clássico Choque Rei de amanhã, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque às 4 horas da tarde, a narração do Nilson César aqui na Jovem Pan. Fausto Favara, você que transmitiu essa partida do Corinthians, futebol abaixo, né? Não foi assim aquele desempenho do Timão hoje, Fausto. Time misto, Fernando Lázaro colocou ali uma segunda força do Corinthians em campo, o torcedor está chateado nas redes sociais com a arbitragem. A sua avaliação sobre esse empate do Corinthians, Fausto? O Corinthians está sofrendo de um problema muito sério, Renato dependência, né? A dependência pelo Renato Augusto. O Renato Augusto fez a diferença no jogo contra o Água Santa, e quando o Água Santa perdeu por 3-0 para o time do Corinthians, a gente alertava, calma, porque o Água Santa não é parâmetro para nada. O Água Santa é um time muito limitado, talvez seja um dos piores times do campeonato, vai ter que lutar muito para não cair. Então aquela vitória não serve de parâmetro para nada. O Corinthians fez um jogo diante do Bragantino, primeira rodada do Campeonato Paulista, tenebroso. E o jogo de hoje foi pior ainda, o jogo de hoje foi horroroso, mas horroroso. Vocês estão sendo bem bonzinhos com o Corinthians. O jogo de hoje eu falava pro Vampeta de botar, como o Flávio costuma dizer, aquele garoto que tomou nota baixa na escola para assistir. Ô, louco, a coisa mais bonita do jogo foi a roda gigante lá, as crianças se divertindo fora do campo. Foi horroroso o jogo do Corinthians, o Corinthians não fez nada. O Duqueiroz está nessa lista, é um absurdo, né? Na lista que o pessoal vota, não sei quais os critérios ali, mas é um absurdo. Aliás, o Duqueiroz já tinha que ser afastado do time. O Duqueiroz foi vendido e vai embora logo. Porque não tá jogando nada, não tá contribuindo para nada nesse time do Corinthians, né? Esse ataque do Corinthians funcionou em Itaquera, deu certo, o Yuri, o Rod, mas hoje não jogaram nada. Eu penso exatamente como o Vampeta. Eu acho que eu não consigo entender, aliás, eu gostaria muito de perguntar para algum treinador, e vou fazer essa pergunta, por que dessa opção de você ter que esperar para colocar os jogadores, ao invés de você começar com eles, a chance é muito maior deles conquistarem o resultado, e aí você ir tirando durante a partida, né? Ao invés de você esperar. O Vampeta falou um negócio, a chance é enorme dos caras se contundirem, até porque eles vão ter que se dedicar 1000% para fazer um resultado ali. Eles estão entrando... Frio, né? Entra mais frio do que já deu. E outro detalhe, Vampeta, eles estão entrando, entre aspas, pressionados para marcar um gol ali, para fazer o resultado, né? Então também entra com essa pressão. Eu também acho que é muito cedo, acho que o Corinthians pode evoluir. Existe sim essa Renato dependência, né, no time do Corinthians. Falei durante a transmissão, mais uma vez, que o Corinthians perdeu muito tempo fazendo criando essas informações que malucas, né, de contratação de Cristiano Ronaldo, de Felipe Coutinho, ao invés de se preocupar em realmente alguém para substituir o Renato, que a altura não, porque é difícil achar um cara para substituir o nível técnico do Renato Augusto, mas você achar um substituto para esses momentos de emergência, que você não conta com o Renato. E o Corinthians perdeu mais uma vez muito tempo. Enfim, tomara que o Corinthians possa desenvolver um futebol melhor na próxima terça-feira e ao longo da temporada, mas até o momento que vem apresentando, para mim
aí não serviu para nada a vitória de 3-0 diante de um adversário fraquíssimo que foi o Água Santa. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando aqui desse empate do Corinthians diante da Inter de Limeira 0-0. Segundo o relato do repórter Edgar Alencar, Rafael Ramos saiu tão nervoso que ele chutou uma garrafa d'água que explodiu no banco de reservas e molhou toda a equipe da imprensa que estava ali em volta. A gente até estava acompanhando durante a transmissão do jogo que teve um papo do Juliano com o Rafael Ramos. E aí, Flávio, Piperno, Vampeta, Fausto, Favara, é o terceiro jogo do Corinthians na temporada e o Rafael Ramos está aí já, nervoso, bravo com a substituição, é aquilo que a gente estava aqui comentando. Claro, tá só começando o ano, mas a rapaziada quer jogar, tá com fome de jogo. Olha, Pedro, é muito difícil a gente avaliar por que ele chutou a garrafa. De repente ele chutou porque ele não está contente com ele mesmo. Pode acontecer, né? Você fala, pô, fui mal. Eu acho que é mais isso, viu, Flávio, também. E tal. Esse rapaz, ele não demonstrou, nunca demonstrou grande futebol, nunca entendi porque ele veio de Portugal ocupar uma vaga de estrangeiro no Corinthians, não é um jogador espetacular, fez sempre a parte dele certinho, nunca encheu o saco. Ele me parece consciente, ele sabe que ele é muito inferior ao titular, não vai ser titular do Corinthians, né? Não, se o Corinthians perder o Fagner, tem que contratar outro, ele não tem nível para jogar no Corinthians. Mas ele não parece um tipo que enche o saco, não. Agora, se foi isso, se foi chilique, tem que meter uma do Ancelotti, né? Vem cá. Publicamente. Como o Ancelotti fez com o Rodrigo. Quando o Rodrigo se negou, saiu lá com o biquinho e falou, amiguinho, você tem que cumprimentar. Eu sou o treinador aqui. Você vai ter que... E aí o Rodrigo baixou a bola e tal. Então, acho que qualquer um baixaria a bola. É lógico. Mas é importante. É importante mesmo, Porque o Fernando Lázaro, ele tá começando. Se ele for peitado e não fizer nada, ele vai perder o respeito dos caras. Exato. Então, se foi isso. Agora, se o cara saiu louco da vida, perdi a chance, joguei mal e tal, aí passa batido, né? Eu acredito que seja mais porque não jogou nada, né? Eu também acho assim, eu prefiro acreditar nisso. Mas aí ele vai chutar todo o jogo, né? Porque a gente uma boa atuação dele, vai haja água. Haja água. Não, mas o campo tava molhado. Aliás, que gramado os dois laterais, viu, Flávio? Esse Bidu também, que chegou aí no time do Corinthians, hoje, é cedo ainda pra falar dele, mas não, o Corinthians tem dificuldades seríssimas aí com relação ao seu elenco, né? Tem dificuldade com laterais, né? Tem, faz tempo, né? Tá complicado. Estamos revelando poucos laterais. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho com o Rafael Ramos. Só a gente pode, né, bater de meio de graça. A gente pode falar que não jogou nada o jogo. Isso, sim, isso. O jogo de hoje, vai dizer assim, que é pra temporada, que vai ser isso tudo. O jogo de hoje jogou nada. Teve uma hora que eu tava pensando aí, como é que você tava lendo lá, que o pessoal fica mandando mensagem, né? Ou no chat. O que é que o Vampeta tá pensando? Eu tava pensando assim, eu digo, pô, será que ninguém vai se aproximar pra fazer uma tabela, uma ultrapassagem? Teve uma hora que parecia que hoje é dia de sábado. Dia de sábado, a gente sabe que no estado de São Paulo o pessoal gosta de comer feijoada. Mas a feijoada de Limeira foi da hora. Que estavam tudo muito tranquilo, muito. Eu digo, será porque é estadual? Quando eu falo que eu gosto, muita gente não gosta. Flávio, eu gosto dos estaduais. De repente você fala assim, o estadual não apresenta o futebol que apresenta. Eu gosto dos estaduais. Agora, o futebol apresentado, se é bom ou ruim, já não é problema meu. Porque o futebol hoje foi horrível. Aliás, Minas Gerais que fez um regulamento diferente, bacana. Eles, em vez de jogar um turno único no começo, todos contra todos, em 11 jogos, fizeram um negócio lá, dividiram em 3 grupos e tal. Então os times vão jogar só 8 vezes na primeira fase. E com isso, o campeão vai jogar 12. 4 a menos que São Paulo e Rio. Ô, Piperno, eu sempre falei aqui com relação a isso, até falei pro presidente da Federação Paulista isso numa oportunidade de uma entrevista. A gente no bate-pronto a gente também discutiu sobre isso. O grande prazer do clube do interior é enfrentar o seu vizinho. É o seu vizinho mesmo. A grande rivalidade é ali, o 15 de Piracicaba, com o próprio Guarani. Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Itu, né? E é um interior muito grande, Então, eu sempre pensei o seguinte, já que os grandes clubes reclamam, mas eles não podem ficar de fora, porque realmente é algo a mais, é um plus aí para um campeonato estadual, por que não deixam eles disputarem até uma determinada fase, e aí na próxima fase os 4 grandes de São Paulo entram? Eu já pensei nisso porque tanto. Porque agora, Fausto, aqui... Óbvio que tem televisão, tem tudo isso, mas... Mas São Paulo tem um agravante. São Paulo você tem 10 times de séries A e B, que lá na frente vão ter um calendário parecido. Os campeonatos de séries A e B brasileiros, eles correm mais ou menos em paralelo.
Então, seja o Corinthians, seja o Mirassol, se ele jogar muito agora, ele vai ser sobrecarregado da mesma coisa. Porque o Mirassol vai jogar a Série B. Mas para eles é muito mais importante conquistar um paulista também. Ituano, Botafogo, tudo maravilhoso. Nós temos uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Corinthians é uma decepção em 2023 até aqui? Já? E aí você tem duas opções. Sim, muito abaixo do esperado. Não, é só início do ano. Você pode votar aqui nessa enquete. Vou até conferir aqui o resultado. Por enquanto, sim, muito abaixo do esperado. Tá ganhando, Piperno, 71%. 7-1? 71% contra 29% da segunda Mas opção, você não que acha é não, que só poderia, início do ano. Pedro, tá melhor? Porque, Flávio, a gente teve uma situação atípica esse ano, onde os caras descansaram, coisa que não vai existir nunca mais. Nunca mais. Copa do Mundo. Os caras descansaram durante a Copa do Mundo e ainda tiveram um tempo de pré-temporada. Algo a mais poderia estar sendo apresentado, gente. Mas, isso é uma essa semana eu tava falando com a gente no bate-pronto, o Flávio falou, o City virou o jogo contra o Tottenham e trocou, mas entrou ali o Bernardo Silva, o português, entrou o Grealish, que foi comprado caro também e tal, e virou o jogo para 4-2 por um dos Big Six. Também tem jogador, Harry Kane, Son. Aí eu tava nesse momento aí que o torcedor mandou pro Fausto ali, né? O que é que o Pampeta tá pensando? Eu comecei a pensar, você tava pensando nesse jogo do Liverpool ou no jogo do City com o Tottenham. E olhando o Corinthians seria um City em relação à Inter de Limeira. Inter de Limeira não seria um Tottenham, mas bem abaixo. Ela estava assim, os 11 titulares do Corinthians, eu estava pensando nisso no jogo, os 11 titulares do Corinthians, a folha de pagamento ali dá uns 7, 8 milhões. Os 11 que saiu jogando. Eu calculando mais ou menos. E a Inter de Limeira, a folha de pagamento não passa de 1 milhão. Era melhor pegar a Inter de Limeira e trocar, botar o time reserva todo da Inter de Limeira, sairia por 1 milhão e o futebol seria igual. Entendeu o que eu tô falando? O que acontece é que nós aqui... Não faz diferença, o time reserva não... É verdade. Não pode, se o cara não jogar, a gente tá aqui falando do Renato Augusto, que tem problema físico, tá um ano mais velho, e é dependente disso. Se o Renato Augusto não entra pra jogar, você não vê nada diferente. É uma coisa gozada, porque o futebol brasileiro, há alguns anos, na época que você jogava, Vampeta, eu sou nada saudosista, né? Meu saudosismo não dura um dia. Não tenho saudade de ontem, imagina do passado, nada. Mas realmente se jogava para ganhar. De uns tempos para cá, os times estão jogando para não perder. A prioridade é não perder. O Muricy Ramalho, numa das entrevistas que ele deu pra gente aqui, ele falou uma coisa bem curiosa. Ele falou que hoje você não comemora uma vitória. Você sente alívio. Que é uma coisa tão absurda que você... Não, prioritariamente eu não vou perder. Se eu não perder, já consegui alguma coisa e tal. Essa filosofia tem que mudar. Você tem que dar uma filosofia de jogo ofensivo, que, aliás, está no regulamento da Premier League. Tem que jogar para ganhar. Tem que jogar priorizando o gol, priorizando o espetáculo. Isso deveria ser outra coisa. Isso é tão verdade que eu, como presidente do conselho do Audax, e tem Audax no Rio e em São Paulo, né? E aí eu tô vendo o Flamengo goleando o Flamengo meteu 5 no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Né? E eu olhando assim, eu digo, pô, ainda bem que o Flamengo meteu 5, que até lá na frente, caso o Audax venha tropeçar, o saldo de gols conta para quem vai cair. Né? Por exemplo, o Audax perdeu de 1-0 do Flamengo. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo e bateu com o Vasco. Bateu com o Vasco. Aí, não, eu tava falando assim, mas vai jogar só 11 partidas no ano. Se não classificar entre os 4, porque lá no Rio são 12. Os 4 primeiros faz a semifinal e final. Os outros 4 faz uma Taça Rio que tem lá. E aí só cai um. De 12 só cai um. E eu vinha pensando, digo, pô, eu tô torcendo aqui porque o cara perdeu de 5, onde o time só vai jogar 11 partidas para ficar na primeira divisão, porque a cota da federação no Campeonato Carioca é 2 milhões para você se manter, mas não tô pensando em agregar algo de bom pro futebol. Só para se manter. É isso. Não adianta e o pensamento é isso. Não resolve nada. Isso realmente não resolve nada. Não resolve nada. Você deveria, há algum tempo, lógico que era outro tipo de importância, você tinha vários jogadores sendo revelados. Hoje, os times do interior, eles jogam com jogadores que são da Série B, que estão brigando por vaga na Série B, na Série C, nos campeonatos nacionais. Você pega, são os mesmos jogadores, não revela jogador. Tem muito jogador veterano e tal. O cara, bom, como ele tem que se garantir nesse período do ano que não tem Série B, ele vem pro campeonato, prefere o Campeonato Paulista, que é mais badalado e tal, e não revela. A última revelação faz tempo, foi o Martinelli. Foi. O último jogador que se revelou no futebol paulista e Campeonato Paulista.
Tenta lembrar. Aí você tem o jogador mais velho fazendo gols. Qual é o sentido disso? Tem que revelar a gente. Tem que revelar a gente Por exemplo, mesmo. o jogo de hoje, na Inter de Limeira, quem a gente olhar assim, para São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o Red Bull Bragantino que tá aí, para ir disputar o Campeonato Brasileiro. Você pode O olhar- jogo de hoje eu olhava assim. Mas se você olhar, tudo jogador que jogou na Série B. Não, mas eu tô falando assim, menor, para você pode ver. puxar. O Santos puxou, a Inter de Limeira, eu falar da Inter de Limeira, o Santos puxou o Lucas Braga, né? Há uns 2 anos atrás. Da Inter, né? Era da Inter, o camisa 10 da Inter, o Santos levou. Ele começou até muito bem, ele faz parte do plantel. Acho até que foi um jogador interessante. Mas eu não lembro muito assim mesmo. Martinelli. Porque os caras vêm. Então, o Martinelli era um garoto. Eles pegam o jogador assim, tipo assim, sei lá, vamos pegar um time aí, um time lá do Nordeste, vai, o campeonato tem que ser de um estado que o campeonato não é tão importante. Você pega um jogador, sei lá, do Avaí, do Figueirense, jogador de Juventude, ele não vai disputar o Campeonato Gaúcho, ele vem aqui para São Paulo para tentar dar uma arrumadinha melhor. Você vai lá todos sem história, pega o cara que estava no esporte, outro cara que estava... Esses caras, todos eles são jogadores já veteranos, jogador rodado, que está sobrevivendo no começo do ano e tentando um espaço maior. Então não tem revelação, não tem moleque, não tem... Sabe aquela... Não tem base, eles não têm base mais, acabou a base do interior. É raríssimo. Só o Mirassol, né? O Mirassol tem uma estrutura diferente, né? Você viu o que estava acontecendo na Copa São Paulo? Até esquema de resultado de jogador, os caras querendo comprar os moleques. A Copa São Paulo. Foi. Né? Estourou hoje aí, denúncia feia. De novo, né? Já teve uma anterior. Não, agora, estourou de novo. Só que o... Teve uma no meio no comecinho. Teve Teve uma já nos primeira fase. Até em cima dessa pauta, jogadores que surgem no Campeonato Paulista, depois da vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Abel Ferreira falou isso aqui: Flávio, Vampeta, Fausto e Piperno. Essas equipes que se preparam para o Paulista me impressionam, são extremamente competitivas. Eu costumo dizer que são mais difíceis do que alguns times que nós encontramos na Libertadores, pela dificuldade que encontramos e pela dificuldade que os adversários colocam no jogo. E ele ainda acrescentou sobre os jogadores. Eu acredito que muitos jogadores que jogam nessas equipes não tiveram oportunidade de jogar em um nível superior, porque eles têm muita qualidade. Há muitos jogadores de qualidade, aí ele citou o adversário, né, nessa equipe do Botafogo, e que nos criaram dificuldades. E até nessa declaração ele disse: eu não sei se esses jogadores aqui do Paulistão, se eles vestirem a camisa de um gigante do futebol brasileiro, eles vão sentir o peso da camisa, não vão repetir o mesmo futebol, mas ele fez muitos elogios. Então, aí, jogador rodado. Então, é isso que você falou. Melhor que o Oriente Petroleiro. Então, o Biberno falou aqui, por exemplo, você vai pegar Guarani, Ponte Preta, olha que a Ponte está na A2, não tá, esse ano caiu, né? Caiu ano passado, não está nas... Você tem Guarani, Ituano, Mirassol, Botafogo, é tudo Série B do brasileiro. E por muito pouco o Ituano não está na primeira divisão. O jogo contra o Vasco. Sim. Era pro Vasco, que virou SAF e tudo. Por pouco o Vasco não sobe o Ituano. Então ele já faz o calendário com esses jogadores para jogar a Série B o ano todo, tem calendário pro ano todo, e ainda assim fica observando. Guarani, Ponte Preta, Botafogo, fica olhando os jogadores da Inter de Limeira, que não vai jogar Série B, nem vai jogar Série C, para ver se tem alguém ali que dá para reforçar os seus plantéis. Né? Tem mais time que... Aqui você falou 10, né? 9? É porque eu errei. São É a 5. Ponte que... É a Ponte. Que tá na... A Ponte. Aliás... E tem time na Série C também. E outros estados não tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem Time na Série B. Tem na Série C. Volta Redonda, joga ali. Minas Gerais não tem tanto. Aí vem os times do Nordeste, tudo na Série B. Aí você vê com Sampaio Corrêa, CSA, Vitória, Ceará. Né? Aí começa Norte e Nordeste ter time... Não, é melhor pro pessoal do Sampaio emprestar os seus melhores jogadores aqui pro Campeonato pra essa região. Paulista do que disputar o Campeonato Maranhense. Né? Os caras voltam pro Campeonato. eles voltam pra lá pra jogar o Campeonato Lógico. É Brasileiro. isso, é assim que Série B. funciona o mercado. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.